Olá, tudo bem? Uma coisa que eu sempre me perguntei quando eu cheguei na academia é qual será que o músculo mais difícil para se desenvolver? Eu via vários homens, colegas, treinando com mais frequência braço, peito, ou as mulheres treinando com mais frequência glúteo. Isso fazia me perguntar, será que são esses os músculos que realmente são os mais difíceis de se desenvolver? Que eles treinam com mais frequência? Será que a panturrilha, então, é fácil de desenvolver? Porque todo mundo deixa ela por último, né? Todo mundo esquece ela. Às vezes a gente até pula, né? Ou o abdômen mesmo. Eu admito, eu tenho um pouco de preguiça para mandar, às vezes. Mas tem que mandar, né? Então, pesquisando mais a fundo, a resposta para isso é que depende da genética da pessoa. Tem pessoas que, mesmo treinando pouco, tem uma panturrilha super desenvolvida, ou um bíceps. Ronnie Coleman mesmo falou que, todo mundo sabe, né? O bíceps do Ronnie Coleman é diferenciado, é muito pontudo e tudo mais. Ele sempre foi elogiado pelos bíceps dele, e ele falou num vídeo dele que o bíceps ele nem dava tanto foco, que foi algo natural que ele já tinha desenvolvido. Então, um caso que a genética é muito importante. Outro caso também, brasileiro, Leandro Twin. O trapézio dele, cara, é muito desenvolvido. Olha aí, dá uma olhada. Vocês me perguntam direto sobre trapézio, porque definitivamente é o meu músculo mais forte. Adianto de que tem um cunho genético muito bom. Ou um exemplo melhor ainda, esse exemplo é melhor porque ele nunca usou hormônios, nunca fez uso de esteroides anabolizantes, o Corbucci. Olha a coxa dele como é grande. Levanta bem. Levanta bem. As pernas giga, né? Não, mano. Boa. Cara, dá pra ver que ele tem a muscularidade bem trabalhada em todos os pontos, assim, sabe? Claro que dá pra evoluir e é gritante a diferença genética das pernas pro resto, né? Sim. Até o Horse reconheceu isso. E aí? Duvido que no Booking você consiga comer mais que ele. Tô até hoje tentando quebrar o desafio dele. Então, e além desses fatores de genética, uma coisa que é comum a todos é para desenvolver o músculo, a gente precisa ter uma quantidade de receptores. Cada músculo tem uma quantidade de receptores. E esses receptores, eles estão diretamente relacionados à hipertrofia. Como o Dudu Aluti afirma, nesse cortezinho aqui, ó, dá uma olhada. Pico natural, é isso. Cara, Belezinha, ó. sabe uma coisa que se observa dos caras naturais? Eles mantêm um físico estável quando o cara é muito treinado, né? O físico deles não muda muito ao longo do tempo. E eles não têm muita maturidade muscular nas coxas, normalmente. Natural. Verdade. Você pega os caras old school lá do fisiculturismo, Reg Park, Steve Reeves, você vê que eles não têm cortes fundos nos quadríceps. E isso tem uma explicação parcial, meio satisfatória. Normalmente, a gente tem mais receptor androgênico na região do tronco. Aí você fala assim, tá, mas se o cara toma esteroide, o que muda? O número de receptores aumenta. Então a maturidade nas coxas é mais difícil. Não quer dizer que alguém natural não possa ter uma coxa cortada. É mais difícil, só isso. Porque a quantidade de receptor, embora esteja mais aqui, pode variar de pessoa para pessoa. Então, às vezes, você tem um cara que tem uma genética muito fácil de ganhar massa muscular nas coxas, ou mais no braço. Isso explica porque a maioria dos homens tem facilidade de desenvolver a parte superior do corpo em comparação à parte inferior. Já as mulheres seria o contrário, por elas terem mais receptores na parte inferior do corpo, elas têm mais facilidade de desenvolver a parte inferior do que a superior. E eu concordo com isso. Eu acredito que a perna é o músculo mais difícil de se desenvolver. É desgastante o treino, é muito pesado. Para você cansar o quadríceps, meu, você tem que colocar muita carga mesmo. Olha o que o Tom Platz, o rei das pernas, o mais fodástico das pernas, diz.
sobre o agachamento. In order to really get big legs, you have to squat. In order to achieve your full body potential, you have to squat. Determined, motivated, inspired to take your physical self beyond any previous point of accomplishment. Island's open now. Legs is hard. That's why it's a separate sport in my mind. It's hard. I mean, it's going to take you, it's going to mess your nervous system up at the point to where you wonder why you wanted to go into sport in the first place. It's hard. It's downright, it will annihilate you. You push through it, you survive, and you deserve the legs you get from that. It's hard. It's hard to squat. Okay, and believe me, you know, people think I used to like to squat. I like the feeling afterwards, the accomplishment. But so many times when I did 50 reps, at 25 I was done. At 35, I can't believe I did 35. At 45, God was doing it for me. At 50, I was just in a different world. That's what you gotta do. Your breath has gotta get hard. You can't talk. Everything's hurting. You can't breathe. Take the belt off and you have to almost fall on the floor. That's one set. Lembrando que, pessoal, o praticante natural de musculação, aquele que não faz uso de esteroides anabolizantes, ele é muito diferente daquele que faz. Porque o anabolizante ele faz que a quantidade de receptores que você possui nos músculos aumente. E essa quantidade de receptores está diretamente relacionada à hipertrofia. E aí, para você, qual é ou foi o músculo mais difícil de desenvolver?